O AP301. E aí, galera, sejam muito bem-vindos ao podcast AP301. Meu nome é Carlos Augusto. Eu sou Edu Mota e hoje, utilidade pública, Hoje é, porque estamos aqui com uma autoridade em direito da família, advogado Marvio Guimarães. Seja bem-vindo ao AP. A gente quer saber de tudo. Tem muitas perguntas, né, Carlão? Mas vamos ao nosso brinde primeiro. Vamos fazer o nosso brinde para a gente já iniciar o começar bate-papo. nossa conversa, Saúde. Isso aí. E aí, Marvio, mas antes de a gente entrar no assunto em si, a gente quer conhecer um pouquinho de você. Conta a sua história, suas origens, aí a gente já engrena no bate-papo aí, até você chegar no direito em si. Eu queria agradecer o convite, participar um pouco aqui, bater um papo sobre direito de família, enfim, sobre o que vier dessa conversa, espero mais coisas também. Eu sou de Volta Redonda, fiz faculdade um ano lá em São Paulo, depois voltei aqui para a FOA, me formei aqui em Volta Redonda, já sou advogado já há mais de 10 anos. E sempre gostei dessa área de família, fiz estágio na época da Defensoria Pública no Direito de Família e ali comecei a me interessar, trabalhei em banco, para banco, fiz outras coisas, mas no final das contas acabei especializando no Direito de Família. Que é o que você já almejava mesmo. Que foi sempre que eu gostei mais, assim, de atuar, é mais o meu perfil, sabe? Mas você tinha alguém que você, da família ou não? Não, eu sou o primeiro. É mesmo? Eu sou o primeiro da família. O que despertou essa vontade? Vou ser muito sincero, tá? Meu pai é médico, era médico, né? Faleceu. Minha mãe professora. E meu pai sempre quis que eu fosse médico também. Me levava lá. Isso aqui nunca foi muito a minha praia, assim. Eu sempre gostei. Estava mostrando para ver se você se interessava. Eu nunca fui muito bom nessa área, assim. Eu sempre gostei muito de pessoas, sempre gostei da área de humanas. Então, foi um caminho... Eu pensei em fazer jornalismo na época, porque todo adolescente também tem um pouco de... ficou um pouco perdido nessa fase. Mas aí eu comecei a fazer direito. Demorei um pouco para me apaixonar ali pelo direito, mas depois que me apaixonei... Caminho sem volta. Caminho sem volta. E aí, com a experiência do tempo, enfim, vai melhorando, né? Você vai entendendo mais como é que funciona, principalmente direito de família, né? Tive muita dificuldade no início, porque como muito novo, né? Agora os cabelos brancos já tem uma bagagem boa aí, já tem uma experiência ajuda bacana. um pouco mais, né? Esse moleque vai me ajudar? Mas no início tem essa questão, né? Sim. No geral, né? O advogado mais velho ele tem essa... Até você quebrar essa barreira, né? Ganhar notoriedade, até o respeito das pessoas, você precisa ainda trabalhar bastante. E foi fácil para você, assim, ter uma cartela de cliente? Como é que foi o início? Então, como eu te falei, no início eu não trabalhava no direito de família, eu trabalhava com um escritório, e aí logo cedo, com um amigo de faculdade, a gente abriu um escritório lá no Retiro. E a nossa ideia inicial, isso não é muito usual entre advogados, a gente abriu na rua, né? Na porta, na época. Geralmente tinha um escritório num prédio. Né? E aí começamos a atender e tudo mais, e aí foi crescendo. E a advocacia realmente não é uma corrida de 100 metros, sabe? É uma coisa a longo prazo. Você constitui sua carreira, as pessoas vão falando para as outras, vão indicando o seu trabalho. Então, assim, é bem complicado, eu acho, para um jovem advogado. Eu tenho um advogado que trabalha no nosso escritório, e eu vejo como que é difícil ali até ele conseguir o primeiro trabalho, enfim, são situações mais complexas. Mas é o tempo, a experiência, e isso, fazendo bons trabalhos, os clientes indicando outros clientes, e aí você vai... É que a gente sempre fala, não tem melhor que o boca a boca, né? E hoje em dia a internet, né? Eu era muito travado em relação a isso, de fazer vídeos e tudo mais, era meio até contrário a isso, assim, tinha um pouco de resistência. Pela seriedade da advocacia, alguma coisa assim? Não, mas por você mesmo. Era um preconceito que eu tinha, sabe? E eu via as pessoas fazendo, achava aquilo um pouco forçado e tudo mais. Tem até uma amiga minha, Aline Rodrigues, que é excelente nessa área de marketing jurídico. E eu lembro de ter conversado com ela, de vê-la nesse início fazendo, e ficava meio torcendo o nariz. E depois eu conversei com ela, ela falou, cara, muito legal ter te visto fazendo isso, que me despertou também, começar a fazer, mesmo que você aproxima mais das pessoas, enfim. E hoje é uma maneira de captação. Exatamente. Né? Talvez seja uma das maiores ferramentas de captação. Muitos clientes de levar conteúdo também para as pessoas. Claro, muitos clientes vêm da internet, né? Assim, meu perfil não é um perfil muito grande, mas pessoas indicam, eu vi tal, o Marvio falou sobre isso. Manda indicação do arroba ali, né? E você acaba ficando meio que reconhecido sobre falar sobre aquele tema, né? Então, basicamente isso, esse boca a boca, e hoje em dia, obviamente, a internet não tem como fugir muito desse. Igual você até falou, era especialista em marketing jurídico, então já tem esse nicho para ser preenchido mesmo, né? Exatamente. E falando um pouquinho da atuação, da área de atuação, né? A abrangência
da área da família deve ser enorme. Mas eu queria que você falasse um pouquinho dessa área, da amplitude dela, do que se trata, do que se pode tratar dentro dessa área de atuação da família. Normalmente quem atua na área de direito de família atua em direito de família e sucessões, né? Que são inventários. Enfim, Quando alguém falece, faz... Normalmente quem trabalha na área de família também atua na área de sucessões. Porque tá muito interligado uma coisa na outra. Mas realmente é uma área gigantesca. Você tem a parte de casamento, a parte de alimentos, a parte de guarda, mesmo. visitação, até a parte de curatela, a própria curatela, quando tem uma pessoa, né, enferma, enfim, que não tem mais capacidades. Então, assim, é uma gama, obviamente, muito, muito, muito grande. Tem bastante advogado atuando, porque realmente é uma área que inspira muitas pessoas, né, porque é o cotidiano. Mas eu acho que tem espaço para bastante gente, tem espaço para dessa atuação no geral, né? Mas basicamente, e aí voltando um pouco, o meu tema de faculdade foi sobre alienação parental. Quando eu estava lá no início da lei... Você tem vários vídeos que falam sobre isso. E era um tema recente, né? Eu nem sabia, na época, nem imaginava que eu ia trabalhar com isso. Fiz esse tema lá na faculdade, e desde então eu comecei a me interessar mais também pelo tema. Hoje também é minha tese do mestrado, vou continuar também no doutorado. Então, meu foco hoje, assim, não tem como você ser especialista em tudo, né? Não adianta, o direito é muito grande, vasto, né? É muito e não vasto adianta você... mesmo. Obviamente que eu tenho uma noção sobre várias coisas em vários temas. Não sou especialista em outras áreas, eu tenho uma noção. Mas eu tentei me focar principalmente nessa área do direito de família, mais o direito de família até que no direito de sucessões. Então, meu foco hoje eu faço muito divórcio, reconhecimento de solução de união estável, alimentos, ação de guarda, convivência, mas é mais nesse campo. Pelo menos as pessoas me procuram mais, alienação parental. O que é isso em si, assim, pra gente que é leigo? O pessoal Vamos que é lá. leigo. Alienação parental nada mais é que quando, vamos supor, um casal se separa, né? E aí, obviamente, o filho ou fica com um ou fica com o outro. Em alguns casos, quando existe uma ruptura muito ruim entre as partes, tem problemas e tal, uma das partes, né, um dos genitores, acaba utilizando a criança para atingir o outro. E aí começa a fazer muda de cidade para impedir essa convivência, começa a criar falsas memórias na criança. Eu já peguei casos, assim, que eu não vou nem falar, mas casos horrorosos de imputar situações que não são verdade. É uma falsa denúncia, por exemplo. Uma pessoa chega lá e vai te denunciar por, sei lá, por ter batido na criança no que você não bateu, enfim. São várias situações, não, obviamente são pequenas situações, podem ser grandes situações ou pequenas, mas que têm a ideia principal de separar, né, o filho de um dos genitores. Ontem eu vi um vídeo, cara, de uma menina que, pelo que eu entendi, ela ia ficar com a mãe. Mas ela tá falando umas paradas pesadíssimas sobre a mãe. E falando pra família toda. Eu vi esse vídeo também de uma criança. Que aparentemente, ela queria ficar com o pai, né? Aí, por determinação da justiça, ela teve que voltar pra guarda da mãe. Isso acontece muito nos casos em que existe uma separação de convivência. O pai não quer ver a mãe não quer ver. Não. Exemplo, separou. Aí vamos supor que o juiz vai lá fixar de 15 em 15 uma visitação. Eu não vou nem falar de pai e de mãe, porque para não ficar achando que é de uma forma. Pode acontecer dos dois lados. Mas vamos supor nessa situação. E aí, uma dessa parte que ficou mais tempo com a criança, ela tem raiva da outra parte, quer descontar, não quer convivência. O que ela faz? Utiliza a criança. E é aquela coisa pequena do dia a dia. Nossa, seu pai isso, sua mãe aquilo, sua mãe fez isso, seu pai fez aquilo. Então, assim, vão imputando, e as crianças, elas são literais. Elas repetem o que as outras falam. Sim. Então, assim, normalmente, isso até é um recado importante. Se você está nessa situação e você vê que é uma criança, principalmente as crianças menores, replicando frases de adulto, frases já formadas de adulto, começa a ficar preocupado com isso. Porque criança, ela não tem essa noção de separação, de quem ficou, quem não ficou. Mais velha até pode ter um pouco, mas ela não tem essa noção espacial ainda. Se você começa a falar para ela, ela vai começar a replicar aquela situação. Exemplo, já teve casos de falou que não gosta de você, usa termos muito adultos,
E aquilo fica muito claro. O problema maior da alienação é que comprovar isso dentro de um processo judicial ainda é muito complexo. A gente tem poucas ferramentas hoje em dia. O judiciário ele não é muito célebre em geral, isso não é nem pouco judiciário, são muitas ações. Então acaba sendo um pouco difícil de conseguir comprovar. A não ser um caso evidente, uma falsa denúncia. São casos mais pontuais, assim. Né? Hoje em dia, a lei até foi modificada há pouco tempo para que em casos em que uma das partes saia, por exemplo, casados, e aí pega a criança e vai para outro canto. Então a lei tenta coibir isso atualmente. Inclusive, é até engraçado que na minha tese de mestrado fala sobre alienação parental, e na Argentina isso é crime. Isso é tipificado. Mudar de cidade. No Brasil ainda é na parte civil, né? Ou seja, isso não é um crime tipificado pelo Código Penal. Mas na Argentina, isso desde a década de 90, essa modificação de território sem a anuência, né, sem a concordância, ela já pode ser tipificada, obviamente, dentro de alguns requisitos, pode ser tipificada como um crime, por causa desse afastamento. A ideia básica é que a criança não pode sofrer esse afastamento, né, abrupto, né? Não pode sofrer esse afastamento porque ela merece e tem o direito de conviver tanto com o pai quanto com a mãe. Mas, assim, é uma situação complexa. Na prática, cada situação que... Eu imagino que até mesmo por conta da sua experiência, tem até uma percepção, né? Você tem aquele... de que está realmente forçando a barra, está mentindo, do que está realmente acontecendo ali. Você tem uma percepção sobre isso. Como é que é isso? Então, eu já atuei dos dois lados, né? Tanto de quem estava sendo acusado e como quem estava acusando. Eu, Marvio, particularmente, quando eu sento com um cliente, a primeira coisa que eu falo com ele é o seguinte: olha só, aqui funciona do meu jeito. Ou seja, você precisa falar a verdade para mim completa. Preciso saber de tudo. E com a experiência, você já sabe quando a pessoa, uma coisa ela fala, sabe? Então, assim, eu já consigo hoje selecionar um pouco melhor o que é a verdade e o que a pessoa está forçando um pouco a barra, sabe? E quando eu percebo, obviamente, que a pessoa está falando a verdade, que o desejo dela é genuíno, que as situações estão ocorrendo, obviamente eu tento agir de uma maneira, primeiro, para tentar... Eu fico brincando que o advogado ele é meio psicólogo também, no direito de família. Né? Porque não adianta só você, vou fazer isso, vou peticionar ali, vou peticionar... A pessoa está sofrendo, né? Ela está com aquele problema da vida dela, mas então você tem que... Eu já atendi cliente sábado de noite, domingo. Você tem que ter aquela conversa um pouco mais amistosa, acalmar a pessoa, baixar aquela adrenalina e aí verificar exatamente o que pode ser feito. Questão de prova é muito importante. Tentar chegar numa racionalidade, né? Mas realmente, como você falou, é muito difícil. Assim, a prática é muito cansativa. Mentalmente, assim, é cansativo. Eu, obviamente, hoje já consigo me distanciar dos problemas. Frio, não é mais frio, mas é porque situações dessas, né? Mas eu como pai, né? Se você traz aquilo, né? Você também é pai, você sabe como que é. Se você traz aquilo como se fosse para você, isso acaba... Você tem que ter você vai poder olhar como um todo ali. Acredito que é isso, não só nesse caso, mas também nas outras situações também, nos outros casos que você também trata, né? Eu tive um cliente esses dias que me falou uma coisa que eu achei, assim, pra mim foi um elogio muito bom. Ele falou: cara, que legal que você foi muito humano no trato. Ele tinha um filho, um casamento muito longo, tudo mais conturbado, com muitas coisas para resolver, muitos detalhezinhos assim. E aí ele falou isso comigo, falou: pô, obrigado, que já terminou, finalizou, foi até um acordo. Ele falou: pô, foi muito humano da sua parte, às vezes foi. Porque a gente tem uma imagem do judiciário, né, do advogado principalmente, aquele cara que senta na audiência, que xinga o outro, que bate na mesa, que peita o juiz e tal. É coisa de filme, né? Porque a gente tem essa imagem retórica desse advogado, que o advogado bom é o que não cumprimenta o outro. Eu tô assistindo Suits, pô. Eu sei como que é um advogado. Então, esse advogado assim, e taca o negócio na mesa, tipo, eu ganhei, sabe? E a prática não é assim. A prática, você tem que ser, né, urbanidade com o outro, com um advogado da outra parte, enfim. Obviamente, se a outra parte também extrapolar, você tem que saber se posicionar. Mas, no geral, se a outra parte for amigável com você, não tem nem sentido não ser amigável, né? Então, para mim, isso é muito importante. Assim, eu levo muito isso no que eu faço. Tentar, às vezes, até chamar o cliente e falar: pô,
abre um pouco mão disso daqui, vamos tentar, sabe? Porque tudo em prol da criança mesmo, né? Tá melhor. porque a pessoa, como eu te falei no início, né? A pessoa às vezes quer meu direito. E tem muita gente que instiga isso, né? Isso que é um problema, assim. É meio que uma compreensão aí entra caso de pensão também? Quando tem criança, né? Abaixo de 18 anos, você precisa regulamentar também, nos casos de divórcio, de dissolução, você precisa regulamentar também alimentos. Aí, eu realmente nunca vi, mas tem casos que a mulher paga pensão pro homem? Existe, porque a regra, qual que é a regra? É um pilar, tá? Depende, por exemplo, de quem vai ficar com a criança, que isso, obviamente, tem um peso maior, e quem recebe mais e quem recebe menos. A questão da renda influencia. Por exemplo, se você recebe 10 e a outra parte recebe 1.000, obviamente, você vai ter que ter um equilíbrio entre as partes, né? Então, não necessariamente vai ser o pai, não necessariamente vai ser a mãe. Então, outros requisitos são importantes. Quem vai ficar mais tempo? Por exemplo, nesse caso que eu citei, as duas partes recebiam igual e as crianças ficavam tempos iguais. Dividiam o meio as despesas, acabou o problema. Ninguém tem que pagar nada mais. Então, vai depender muito do caso a caso, entendeu? Que é essa proporcionalidade que é importante, né? Do tempo que vai ficar com a criança e os gastos suportados. Cara, eu vi uma amiga minha postando uma vez no Stories que o pai estava não sei quantos meses sem pagar, sei lá, vou chutar um valor de R$300. E ela enumerava os gastos do filho. Cara, esses R$300 não era nada. Era nada. Na realidade, a prática diz isso, né? Nunca vai ser. Imagina um caso, por exemplo, de uma mãe que fica com um filho e o pai busca de 15 em 15. Vamos dar esse exemplo, que é o exemplo mais clássico que a gente tem. É o geral. Não é o ideal, não é o que a lei fala que deveria ser, mas infelizmente é o clássico. O gasto que essa mãe tem, ele é infinitamente maior do que ela pode formar, né? Porque tem um gasto do dia a dia, você compra uma coisa ali, então assim, não tem como, mesmo que você... E os juízes, eles são muito objetivos nessas situações. Vamos supor que você ganha R$2.000, ele vai lá fixar em 30% no filho. Se o filho tiver alguma coisa a mais, 35%, até 40%. Então, assim, existe hoje uma estrutura já muito bem definida sobre alguns pontos e que, obviamente, não correspondem à realidade. Então, o que eu sempre procuro, o que eu sempre acho ideal? Divisão igualitária, quando possível, obviamente, de tempo entre os dois. Porque aí isso equilibra essa equação. Obviamente que mesmo igualitário, se uma das partes recebe muito mais do que a outra, ela vai ter que pagar a pensão para poder, digamos assim, equilibrar essa equação. Mas, basicamente, essa divisão entre os genitores evita muito desse problema, entendeu? Dessa questão, dessa diferença tão grande. Porque, realmente, os gastos ordinários, você, como pai sabe, acaba ultrapassando muito o que é estipulado muitas vezes. É impossível você conseguir à risca ver os valores. E mesmo que você consiga, se a outra parte ganhar tanto, ela não vai pagar mais do que isso. Entendeu? Sim, não ultrapassa. Porque quando a pessoa está junta, né, quando estão juntos, casados ainda, que seja, esses R$2.000, eles meio que vão quase integralmente ali para casa. Quando sai, o cara tem que pagar aluguel, tem que pagar alguma coisa. Então, não é mais os mesmos R$2.000. Então, essa conta, ela fecha dessa maneira. Ela não bate muito. Né? Então, e quais são as orientações assim, necessárias até para quem vai procurar, né, o seu serviço, assim, que você geralmente é possível passar para as pessoas para terem um bom acompanhamento, ter um serviço que realmente possa dar o suporte necessário para o que eles precisam, para a necessidade deles ali. Eu sempre falo com meus clientes, a primeira coisa que eu falo com eles é o seguinte: mesmo que você não me contrate alguém que não vá querer arrumar briga no seu processo. Ou seja, que não tem um intuito inicial de já querer... E tem essas coisas, vocês já ouviram isso? Arrancar o dinheiro, eu vou tirar as calças, vai ficar sem cueca. Esse já é o primeiro... Fica inflamando ali, querendo... O advogado que faz isso, o advogado que instiga isso, ele está instigando a própria pessoa a ficar mal. Porque, cara, você já participou de algum processo judicial? Não. Menor que seja? Um processo judicial que dure 3 anos, imagina você ficar 3 anos com aquele problema. Vai pagar tanto, não vai pagar. É um desgaste emocional. Liberou, não liberou? É um desgaste financeiro. A sua vida meio que, em alguns casos, para até ser resolvida aquela situação. Então, se você inflamar isso, ou seja, se você tiver alguém toda hora ficar, tem que brigar, sua vida vai virar um inferno. E o cara não vai aceitar nada que oferecer do outro lado. Exatamente. Né? Então, assim, cria um ambiente muito ruim. Ambiente hostil. Um ambiente muito hostil.
que é só prejudicial para a própria parte. E aí, a partir de quanto tempo isso, tirando sem filhos, que é considerado uma união estável, assim? Eu lembro que você chegou a responder lá no seu Instagram, Sim. está aqui na descrição, em relação a namoro, né, também, né? Não, eu vou até, antes de explicar, vou explicar primeiro como é que funciona, depois eu vou contar um caso interessante sobre isso. Antigamente, existia um prazo para ser considerado uma união estável. Hoje em dia isso não existe mais. São requisitos que você precisa cumprir. Por exemplo, você precisa ter um relacionamento duradouro, e aí a lei não fala sobre prazo. Não tem tempo Não tem um determinado, tempo não. determinado, fala em duradouro. Obviamente, um relacionamento de 6 meses, 1 ano, entende-se que não é duradouro. Ele precisa ser público e notório, ou seja, as pessoas precisam reconhecer que aquele relacionamento existe, que há uma relação. E ele precisa ter uma coisa que é muito subjetiva, e isso a lei é subjetiva, que é a intenção de constituir família. Ou seja, Eu queria ter um filho. que aí são outras coisas. Morar junto pode ser um indício, não é fundamental. Muita gente acha que morar junto já é união estável, não é. Tá? Então as pessoas podem morar afastadas, cada um na sua casa, e isso pode ser constituído uma união estável, não tem problema algum. Mas é um indício, se você morar junto é um indício. Se você tiver um filho junto, isso é um indício. Se você fizer postar meu marido, minha mulher, enfim, todas essas questões. Hoje em dia a rede social facilita. Não é um indício, não é apenas um indício, são vários indícios. Duradouro, tem que ser notório e também tem que ter essa questão do relacionamento. E aí é uma discussão hoje em dia no mundo acadêmico e também na prática. Inclusive, até o caso do Gugu agora é um caso, um exemplo. Eu vi hoje que a mulher vai ganhar uma pessoa de 47 mil e ganhou uma casa em Alphaville. Depois eu vou chegar no caso do Gugu. Esse caso é um cliente meu, ele chegou no escritório desesperado. Falou, doutor, tem uma casa, tem uma lojinha, e namorei, fiquei noivo e tudo mais, terminamos, e ela entrou com ação, quer união estável, quer... Falei, tá, vamos lá, vamos ver a situação qual que era. Nesse caso, eles não moravam juntos, tudo mais. Ela realmente... Eles não moravam. Namoravam. Era um namorado mesmo. Sim. Ela era muito religiosa, então o pai tinha aqueles ditados, né? Só depois de casar que vai pra... Mas existia uma relação ali, digo, fazer uma transferência para ela às vezes, dinheiro, para ela pagar alguma conta. Aí ele tinha comprado uma casa. Ele foi na... Ela escolheu um móvel da casa dele para comprar. Tinha alguns indícios, pequenos indícios ali naquela situação, mas não estava configurado uma união estável, né, ainda. E eles tinham programado para casar, ou seja, eles tinham noivado que ia casar há quanto tempo? 1 ano. Aí o cara separou dela, quis terminar o fim da vida, obviamente entrou com essa ação. E aí no desenrolar do processo, ficou reconhecido que aquilo não era nem um namoro e nem uma união estável. Que hoje em dia tem juristas que não concordam com esse tema, mas é chamado de namoro qualificado. Ah, é? Nossa, isso é novidade pra mim, tá? tá? É um meio termo entre o namoro, não é nem um namoro simples, aquele que a gente conhece, e nem uma união estável. Tem jurista que torce o nariz para isso, mas hoje em dia já é amplamente divulgado dessa maneira. A jurisprudência já entende. Eu tenho, inclusive, um caso famoso da Luísa Brunet, que esse termo é o jurista, o Zeno Veloso, que fez isso, um grande jurista, que fez um parecer, eu preciso ver como são as coisas, ele fez um parecer falando sobre isso, sobre essa teoria do namoro qualificado, e desde então os tribunais têm acatado, e foi o que a juíza, inclusive, acatou, foi minha tese de defesa, eu estava pelo rapaz, inclusive nesse julgamento foi engraçado, porque as audiências são muito complicadas, né? As audiências de família. São aquelas mesinhas, juízes... Não, essa audiência foi até online, mas as audiências elas são tensas por natureza, né? E aí nessa audiência... E o casal às vezes está se reencontrando pela primeira vez, depois de um tempo. E aí nessa audiência, a pessoa, ela admitiu que lá para as tantas, lá cansada já da gente, não, eu entrei mesmo, porque eu estava chateada, terminou. A juíza, inclusive, utilizou isso na sentença como base. Ou seja, então, para vocês verem como é complexo essa questão da união estável, eu acho que de longe é o problema mais complicado de se explicar para as pessoas e de se resolver na prática, porque nesse caso, por exemplo, não tinha um contrato, não tinha nada, né? Então, só tinha até para você o conhecimento público, talvez, das pessoas. Porque a união estável ela é uma comunhão parcial.
como um casamento hoje em dia, em regra, com união parcial. Tudo que é adquirido dentro daquela união é partilhado entre os dois, onerosamente. Então, para você precisa definir um prazo. Como é que você vai definir quando começou aquela união estável e quando terminou? Enfim. Então, são desafios quase diários. Diários, Né? Você imagine muito quando você complexo. já mora com a pessoa tem um bem, tem um imóvel, e aí isso é complicado também. E normalmente fica no nome de um só, Sim. né? Você compra no seu nome e aí depois a pessoa, não, é meu. Não é. Você tem que partilhar e tudo mais. É bem complexo, gente. Aí vai ver. Vai No ramificando casamento, aí. o que você assinou aí? Pois é, porque por mais que você de repente não tenha, mas, por exemplo, você namora, mas mora junto, dentro da casa da outra pessoa que tem, você imagina, constitui um direito da outra pessoa já ter, por mais assim, eu investi aqui, eu reformei isso, eu fiz isso. Como é que isso funciona? Então, isso pode ser contabilizado? Então vamos lá. Vou dar um exemplo hipotético, tá? A e B namoram. E aí depois lá de 3 anos namorando, vamos lá e começam a morar juntos. Com esse relacionamento duradouro, todo público, mas uma união estável. A casa de A. Aí B vai, pega um dinheiro de uma rescisão da vida, alguma coisa, e faz uma área gourmet, faz não sei o que. Depois se separam. Qual que é a regra? Essa casa, como já era, né, Do A. das partes, obviamente ela vai ser dividida, porque só o que foi na constância da relação, vamos supor, no exemplo, que A e B comprassem uma casa, aí beleza, seria dividido. Mas nesse caso, por exemplo, ela tem direito só às benfeitorias que ela fez. Ou seja, eu gastei 100 mil reais nessa área gourmet e tudo mais. Ela tem direito a essas benfeitorias, mas não, obviamente, a propriedade. São coisas... Isso é bom até para esclarecer, né? Porque hoje é muito comum isso. É muito comum. E a pandemia também, eu acho que aumentou um pouco. Muitos isso. casais Muitos foram casais morar começaram a morar juntos. E aí você tem um problema. E voltando àquilo que você estava me perguntando, o que eu aconselharia as pessoas... Cada caso eu vou querer um conselho sobre orientação, Porque tá? assim, não é usual, eu já falei isso várias vezes no Instagram e várias pessoas vieram, não, mas que absurdo, eu vou ter que, antes de ter um relacionamento, eu vou ter que conversar, falar sobre A e B e não sei o que, isso vai dificultar, já tá difícil arrumar alguém. Mas assim, é uma escolha, ou você faz isso antes, ou você tem um problema depois. Então, qual seria o conselho? Procura um advogado, conversa com alguém, um advogado, evidentemente, mesmo que não seja da área, mas que tenha uma mínima noção sobre aquilo, porque vai evitar muito problema futuro. Hoje em dia existe até um mecanismo que juridicamente é um pouco falho, mas enfim, ajuda, que é o contrato de namoro. Você pode fazer um contrato de namoro com uma pessoa. Eu acho que eu já vi negócio de famoso comentar isso. Juridicamente tem as suas falhas ali, as suas limitações, por ser algo realmente muito novo. Mas já é alguma coisa dentro de um procedimento. Então, o contrato de namoro, por exemplo, se é algo já que tem uma duração longa... Um exemplo, você namora, e aí você quer deixar claro que aquilo é um namoro. Basicamente é isso. Aí você vai fazer um contrato, o que a gente tem aqui é um namoro. Juridicamente, isso não tem um efeito de uma... Eu não sei se é coisa de sério. Tudo bem que eu vou citar The Office, muita seriedade nesse momento. Mas lá tinha que, quando um casal era da própria empresa, o RH tinha que assinar um negócio. Tem empresa que realmente tem isso. Isso é área trabalhista, tá? Eu não vou nem... Não, mas assim, era que eles iam namorar, entendeu? Sim, tem algumas empresas que... Eu posso estar falando besteira, tá? Mas pelo que mais ou menos eu sei... Tem empresas que têm cartilhas internas, né? Não, tem um primo que meu proíbem o que, isso, enfim, que tem ele algumas trabalhou numa situações empresa dessas. que era proibido e ele pra casou evitar com a mulher de problema, serviço. né? Porque, às vezes até para pleitear, de repente, uma dependência num plano de saúde. Porque vamos supor, alguma trabalhando coisa... numa área, vamos supor que você briga com a mulher, né? Enfim, dá um problema realmente institucional gigantesco. Né? Mas essa questão do contrato é mais uma prova que identifica isso. Que vocês não queriam. Mas você viu? Aí o trabalhista encontra a família ali o direito aí. Não, se cruzam em vários aspectos, né? É o direito de família. E uma coisa também, e também hoje em dia não tem só filhos, tem os pets também, né? Então, essa foi uma discussão engraçada, que eu dei até uma entrevista na rádio. Nos Peladeiros? Nos Peladeiros. E eu fiz um vídeo no Instagram, e aí ele é muito meu amigo, ele mandou uma mensagem pra mim, vem aqui falar sobre isso, que coisa é essa, isso aqui. Eu fui lá falar com ele. E aí tem uma discussão também grande sobre isso, né? Que é um assunto realmente novo. Se pet tem direito a alimentos
Ou não? A pensão. Então, dá esse exemplo da pandemia. Eu pago pensão, tá? Todo mês eu pago lá o valor lá pro banho e pra ração, tá? Então, vamos Mas lá. é por minha conta. Tá. Não foi nada na justiça, Não, não. foi na justiça. Vou tentar explicar como é que funciona. É um assunto muito novo, né? Assim, digo, novo, não ter pet, mas essa questão de pagamento, enfim, é um assunto minimamente recente. E aí criou uma discussão muito grande. Principalmente na pandemia, as pessoas começaram, vamos pegar um cachorro. O mesmo casal no início, acaba pegando um cachorro para experimentar ali, ver como que é a família. Cuidar de uma lá, vida. Eu sei o que é isso. Aí depois separa Sim. e fica o cachorro com gasto, evidentemente. Só que acontece, o Código Civil, ele trata o cachorro como um objeto, como um bem. Ele não trata o cachorro da mesma coisa como uma criança, evidentemente. Uhum. Então, judicialmente, esbarraram esse problema. O STJ, que é o Superior Tribunal de Justiça, ele entendeu que não cabe alimentos com nome de alimentos, como se vê no caso de uma criança, para pet. Exatamente para essa situação, porque eles não estão no mesmo patamar, né? não estão na mesma categoria, por assim se dizer. Mas é completamente possível que seja estipulado entre as partes, principalmente uma ação de divórcio, uma solução de união estável, que, inclusive nesse processo que eu acabei de falar, tem um cachorrinho lá que eles dividem despesas e 15 paga dias com um, 15 dias mais. aí Isso um paga. pode ser determinado pela justiça. Pode ser determinado pela justiça. Os Mas gastos. é meio como um acordo também. Existe uma. Como eu te falei, é um assunto muito, muito recente. Uhum. Então esse assunto ainda vai. Ainda vai avançar ainda. Tem alguns julgamentos que entendem dessa maneira, que inclusive colocaram como pensão alimentícia para cachorro. Tem outros julgamentos que entendem que não, que quem comprou o animal é o dono e a outra parte não tem que pagar nada. Mesmo que tenha comprado para dar presente? Mesmo. Se você me deu de presente, é meu. Entendi. Porque digamos assim, que eu serei o proprietário. Uhum. Mas se comprou junto, por exemplo. Não, então, Esse mas é o no problema, meu caso, por exemplo, a outra parte falou, não, ele vai ficar comigo. A outra parte falou, não, ele vai ficar comigo. Então eu não teria obrigação, mas eu dou porque eu quero. Existe processos em que foi determinada a visitação do pet. Uma semana lá, você vai lá, cata, pega o cachorrinho, passeia aqui na rua. Porque, assim, é evidente, existe um projeto de lei sobre isso, sobre alimentos em caso de pet. É evidente que o animal de estimação, ele é muito, extrapola hoje em dia questões emocionais, né? Tem gente que gosta mais de cachorro que de gente. Então, assim, a gente não pode, hoje em dia, ignorar esse fato e achar que isso é uma situação... Tem os pais mais de pet, né? Então, assim, é possível, porém, juridicamente falando, não pode ser denominado alimentos para cachorro. Então, esse dia que eu fui Mas aí chama pensão Não, deve também? ser... Não é pensão, é gasto. Ajuda de gasto. Deve ser muito inusitado, assim, pra você tratar disso, né? Deve ser, assim, é muito incomum. Não, sabe o que eu devo imaginar também? Não é tão incomum mais. Então, porque já tá se tratando sim. isso. Deve ter gente que fala assim, porque eu não quero ficar longe do meu filho, ele o tempo todo imaginando que é uma criança. Pois é. Aí chega a ver um filho de 4 patas. Porque é muito comum, cara. Muito comum. As pessoas são muito apegadas a cachorro. Elas brigam com cachorro, assim, uma coisa realmente... Então, assim, você não pode ignorar essa situação. Esse amor aí, né? Não vou. Então, obviamente, dentro dos acordos, pode incluir tempo de ficar com um, ficar com outro, igual seria num acordo, né? E, inicialmente, tem esse problema. Pode ser um juiz entendo de uma coisa, porque não existe uma legislação específica desse tema. Então, cada um vai... Se for peixe. Já entendido que o pet ele não está na mesma classificação que o seu ouvinte normal. Né? Então, assim, já tem emoções e tudo mais. Mas para chegar a esses alimentos, não vai faltar um pouquinho de caminhada. Caminho ainda. Mas é um assunto interessante. E quais são, assim, as dúvidas mais frequentes das pessoas? E, assim, precisa especificar em qual tipo de caso, mas... Queria que você falasse um pouquinho disso. Ó, concura é guarda compartilhada. As pessoas têm guarda compartilhada, achando que guarda compartilhada resolve todos os problemas. Guarda compartilhada nada mais é do que a tomada conjunta de decisões. Ou seja, as duas partes vão ter direitos iguais sobre a tomada de decisão. A e B tem um filho, vamos botar num colégio. Ao invés de um escolher qual colégio vai, os dois vão conversar. Obviamente, se tiver conflito, vai para o juiz, é melhor, não é. Na legislação, isso é até uma discussão que eu tenho
travado no judiciário no geral, a legislação fala que a guarda compartilhada também deveria ser na convivência. Ou seja, que essa convivência seja igualitária entre as partes, o mais igual possível. Eu tive uma audiência na Bahia, eu achei o juiz assim, sensacional, uma audiência de conciliação. A primeira coisa que ele falou, começou a audiência, falou: olha só, não assino um acordo se for de 15 em 15 dias. E falou ali pra todo mundo. Na hora, assim, não assino. E aí começou a discussão, ó, tem que ser igual, não sei o que, lá. Sim, obviamente o juiz ele tem que ser, em tese, ele tem que ser imparcial. Mas ali, como era uma audiência de conciliação, estava tentando levar aquela situação, mas eu achei interessante isso. Hoje em dia, é muito comum essa questão de o pai vou pegar de 15 em 15, sossegado. Não tem essa briga por essa convivência maior com o filho, sabe? Então, assim, esse é o maior questionamento que eu tenho, na questão de visitação e guarda. E a guarda compartilhada, como é que funciona? É unilateral, não é? Essa guarda compartilhada não tem que pagar... outra coisa também, guarda compartilhada não tem que pagar pensão. Não, eu te falei, são os requisitos essenciais, proporcionalidade, tempo de ataque cada um. Todos os pormenores ali. Eu vi um caso na internet, não sei se é real, que um jogador, sei lá da onde, namorava uma modelo, ambos ganham muito bem, só que aí separaram. O Hakimi, né? Cara, é um nome por aí. É o do PSG. Aí ela foi pedir... Ele botou tudo na conta da mãe. Tudo, né? Aí ela foi pedir, que era os 50% que é dele. Aí quando foram ver, tá tudo no nome da mãe dele. Aí diz a lenda que agora ele vai pedir os 50% dela, então. Ela é uma modelo também. Então ganha bem pra caramba. Também. Só que ele fazia, ele não gastava nada. Ele pegava todo o dinheiro dele. Vou contar uma história parecida com essa, que eu já peguei também. Isso é mais comum que a gente imagina, tá? A gente tá falando isso como se fosse uma coisa fora do comum, mas isso acontece. Não, acontece muito. É raro, mas acontece muito. A pessoa vai lá para poder, obviamente, não compartilhar os bens, ela vai e bota o nome de um terceiro. Às vezes nem da família. Ele bota o nome de um laranja. Não. Isso aqui é de outra pessoa. Eu jogo de graça. Aí você tem que fazer todo o procedimento para anular aquela... Normalmente é uma simulação, né? Tem uma simulação para voltar aquele patrimônio para a pessoa e aí dividir o processo. Entendeu? Então isso acontece muito, né? Principalmente nos casos de união estável, né? Porque como não tem essa... Volto a falar, se você não procura um advogado antes para saber os direitos, você fica à margem de acontecer essas coisas. Mas ele vivia com o dinheiro dela? Eu não sei exatamente qual era o caso, mas pelo que eu tinha lido, ele pegava, eu acho que 90% do dinheiro e dava na conta da mãe, já transferia para a mãe. Né? E aí eu vi a galera comentando, aí a mãe morre e tem que dividir entre os irmãos. Eu acho que ele não tá ligando muito para isso, não. Não, provavelmente ela vai ter que entrar com uma ação para poder restituir esse dinheiro a ele, comprovar que esse dinheiro era dele. Depois... Que eu vi que depois ele que ia pedir para ela. Assim, né? Também pode. É porque, assim, como eu te falei, é dos dois. A divisão é dos dois. Se você construiu um patrimônio de X e a pessoa de Y, tanto é que uma coisa que pouca gente sabe, na data que você se separou, o dinheiro da sua conta corrente, ele é dividido. Vamos supor que você tem 10 mil reais na sua conta, no dia que você for. As pessoas confundem. As pessoas acham, mas o salário ele não é partilhado. Beleza. O salário corrente. A partir do momento que ele virou um montante dentro da sua conta, no dia que você separou, no dia 10, nesse dia 10 você vai ver, a pessoa tem 10 mil reais. Esse valor ele é partilhado entre os dois. Então, a pessoa tem 10, partilha. Né? Então, assim, são muitos detalhes. Muitos detalhes. A gente poderia passar aqui dias falando sobre isso. Mas eu acho até interessante, porque eu tento, muitas vezes não consigo, porque é realmente muito complexo, mas eu tento ao máximo explicar situações de uma maneira que qualquer pessoa possa entender, assim, uma pessoa consiga identificar aquilo e falar, putz, isso acontece comigo, né? Isso aconteceu comigo. Aí eu tô até imaginando que você está fazendo mestrado no Uruguai. No Uruguai, isso. Mas lá tem algumas diferenças na lei? Tem. A lei é bem diferente daqui do Brasil. Inclusive, por exemplo, nessa questão da alienação parental, que é o meu tema, né? No Uruguai não existe nada a respeito. O Uruguai é um país muito pequeno, né? Então são 3 milhões de pessoas. Na Argentina, por exemplo, a minha tese ela engloba Argentina, Uruguai e Brasil. Fiz um paralelo entre as três. E a Argentina já tem uma legislação específica criminal, e o Brasil só tem civil. Ou seja, é interessante fazer poder fazer esse comparativo até mesmo. Lá no Uruguai também é interessante, por exemplo, no outro caso,
no direito das mulheres, por exemplo, é bem amplo lá no Uruguai, e é separado, né, o direito de uma violência doméstica, que envolve homem, mulher e criança, e a violência de gênero, que é especificamente para o caso das mulheres. Aqui no Brasil, a gente só tem a Lei Maria da Penha, que engloba a violência doméstica. Então, assim, tem pequenos detalhes diferentes, mas é muito interessante essa... Eu, inclusive, aconselho muitas pessoas. Esses dias alguém me perguntou, eu faço aqui, eu faço fora. Cara, Eu ia te perguntar isso agora. Por que você escolheu fazer fora? Isso eu entendi lá no Uruguai. A gente tem uma tendência de olhar muito para o Brasil. No máximo ali olhar para os Estados Unidos, alguma coisa da Europa, talvez. E a gente olha muito pouco para a América do Sul, né? Para a América Latina em geral. E aqui, juridicamente falando, a gente tem muitas experiências legais. A gente tem juristas fantásticos que falam sobre os temas, que estudiosos do tema. E aí, obviamente, também assim, é um desafio, né? Você ir para um lugar que você não sabia falar a língua direito, não sabia... Tudo meio que E uma vez a gente estava até conversando, né? Porque, pô, se um advogado começa a falar os termos dele aqui no Brasil, a gente já não entende... Eu vou lá pegar pra você. A gente já não entende metade do que ele está falando. Você imagina com uma língua diferente. Então, mas até esse desafio que me motivou um pouco, sabe? Assim, quando eu estava pesquisando para fazer, eu estava numa época que eu estava... Sabe quando você sente que você precisa de uma adrenalina diferente ali, sabe? De um desafio mesmo. Porque, assim, não que seja fácil fazer no Brasil, pelo contrário, é muito difícil. Fazer mestrado em qualquer lugar já é difícil. Mas viver uma cultura diferente, sabe? Um pouco, vivenciar essa diferença, esse choque e também pela barreira linguística, né? Assim, não aprender, mas... O pessoal acha que espanhol é facinho, né? Não, o espanhol é muito difícil, assim. O meu primeiro módulo foi online ainda. Então, nas primeiras aulas, eu não conseguia... Eu já sabia um pouco, já conseguia entender bem, não falava muito bem e tudo mais, mas já conseguia entender muito bem. Mas imagina uma pessoa dando aula sobre direito. Caramba. Tem um professor meu... Descobrindo um mundo novo ali. Tem um professor meu, que ele é uma das referências na América do Sul, Germán Aller, o nome dele. E ele, assim, é um crânio, um cara renomadíssimo na América do Sul, professor... Uruguaio mesmo. Uruguaio. Ele é, digamos assim, um dos melhores lá do Uruguai. E a aula dele é uma aula muito densa, sabe? Imagina você ficar lá 5 horas escutando a aula do cara, eu ia dormir, assim, com a cabeça explodindo, porque é muito mais cansativo você ficar numa aula dessa em espanhol, tentando absorver, né? Porque você eu ficava ali assim, você grudado. tem a barreira linguística, mais os termos, mais o aprender mesmo. Mas aí depois, quando eu fui pra lá, aí eu já estava mais acostumado. Porque está no dia a dia. Já se ambientou ali. Então já foi mais fácil. E qual local do Uruguai? Em Montevidéu. Montevidéu mesmo? Pô, maneiro. Montevidéu. E também, assim, eu sempre tive vontade de ir pra lá, de ficar, Juntou tudo, né? Aí na primeira vez eu fiquei 2 semanas, na segunda eu fiquei também 2, e na terceira, na última agora, eu fiquei 3 semanas lá. E agora tem mais. Agora eu só vou apresentar minha tese. Eu apresento em janeiro, agora eu já finalizo a minha tese. E essa foi uma experiência, assim, como eu falei, eu recomendo, façam. Vá para o Uruguai, vá para o Peru, vá para a Argentina. Mas dá esse rolê. Eu acho que o meu vizinho aqui, acho que ele foi para a Argentina. A Argentina é muito, muito famosa, né? A UBA é uma faculdade muito famosa. O direito lá é bem fomentado, assim? Eles têm a UBA, por exemplo, uma das faculdades mais renomadas da América do mundo, se bobear. Eles têm uma cultura muito enraizada, sabe? Do estudo, de um horizonte muito maior. Eu percebi um pouco isso lá, dessa visão um pouco menos provinciana. Eles bebem mais das fontes de outros lugares, entendeu? Você vai ter referência da Venezuela, vai ter referência... No Brasil não é muito comum, infelizmente não é muito comum. Então, assim, eu achei isso muito interessante. Viver essa cultura diferente, sabe? Eu achei isso... Agrega conhecimento para troca também. Então, isso é muito rico. Eu voltei uma pessoa completamente diferente, assim. Essa experiência me deu, assim... Sabe aquelas coisas que você faz na vida que você te dá te empodera, assim, te dá uma exatamente, satisfação. Exatamente. Porque isso, quando você se desafia alguma coisa que você não sabe, no meu caso foi isso, espanhol, e você consegue, você vai lá e finaliza aquilo, dá certo. Eu falava com as pessoas assim, difícil.
E agora defender a tese Mas ali. defender a então, tese. E na sua sala tinha pessoas de outros países também? Não, essa turma eram turmas de brasileiros, né? Tá. Porque eram turmas. Mas aulas em Mas espanhol começou mesmo, uma castelhano. galera e um monte de gente foi pelo meio do caminho. Sempre tem. Entendeu? Então, os que vão Tem defender vão ser persistência menos ainda. Então, assim. E aí depois você sair e falar, pô, consegui, deu certo, e funcionou. E viver essa experiência lá, viver a cultura deles, acordar, pô, tinha aula Deve ser de incrível. 8 da manhã às 6 da tarde, cara, todos os dias. Sábado tinha aula. Então, assim, E não é um país tão barato, né? Uma vez Não, trocou não, ideia é. sobre isso, né? Argentina é baratíssimo, né? A Argentina você é milionário na Argentina. Mas no Uruguai, inclusive a moeda deles é uma das mais valorizadas do mundo. Eu lembro do dia a gente estava conversando sobre isso. Caro. Tipo, mercado, essas coisas assim, é bem caro. Mas o Uruguai te trouxe coisas boas, né? Maravilha. Coisas maravilhosas, né? Então, por isso Essa que ele fala, adrenalina por que isso ele tava fala atrás. assim, tão sorridente, assim, do Uruguai. Além de tudo, conheci minha esposa no Uruguai, ou seja, Aí, ó. melhor brasileiro, Valeu, melhor valeu, presente valeu possível. a pena. Talvez isso aumente um pouco mais o meu. Mas eu gostei muito do Uruguai, assim. Eu acho o Uruguai. Eu não fantástico, tenho uma amiga fantástico. minha, uma madrinha Vale de a pena casamento ir, que vale mora muito a lá, pena. mas eu nunca fui. Vale muito a Deve ser pena. O maneiro. Uruguai é maravilhoso. E é perto, não é? Dá o quê? 3 horas de voo, mais ou menos? Ou dá mais? Dá mais. Dá mais um pouquinho. Dá umas 4 horas de voo. Porque até o Chile, acho que deu 3, acho. Você foi ao Chile. Eu fui do Chile, mas fui pra passear, né? Mas passei em frente a uma faculdade lá que eu vi que tinha curso de publicidade, eu acho que eu vou ficar aqui. Tem um pôr do sol lá, que é uma coisa assim fantástica. É lá que tem aquela mão, assim, igual, tipo... Porque lá eles chamam de praia, né? Mas não é uma praia em Montevidéu, né? Que é o Rio, né? Que é o Mar del Plata. E aí, pô, você pega o pôr do sol. Aí eles têm assim um espaço gigantesco de. As pessoas sentam na cadeirinha, as pessoas brincando, mas de criança e tal, e o pôr do sol no final, assim, pô, é um negócio surreal de legal, assim. Mas quando você sai da sua zona de conforto, você se experimenta Novas coisas, culturas, assim. tudo, né? Mas tem algum país que você pretende, tipo esse, cara, mas por causa da sua área mesmo? Hã? Tem um que é diferenciado, assim? Mesmo que seja uma cultura completamente diferente, uma lei completamente diferente. Eu tenho muita vontade de ir para a Espanha. Lá também eles têm ótimo na Espanha. Inclusive a faculdade que minha esposa ela faz doutorado na UBA, eles têm um dos módulos que você pode fazer lá em Girona, na Espanha, que também é muito forte, né, nas faculdades mais antigas do mundo, enfim. E eu queria rodar um pouco mais aqui na América do Sul também. Mas na América Latina no geral. Eu queria conhecer Peru. Mas todos conhecer... esses cursos são reconhecidos no Brasil. Então, aí você precisa fazer a validação, né? Mas o meu curso que eu fiz, que eu estou fazendo, inclusive, ele já foi validado aqui no Brasil. Então Procurei. já Isso também é importante. Quando eu for fazer um curso, procurar se é procurar se já validado. foi validado ou não, porque não adianta nada também. Assim, adianta pela experiência, mas se você quiser dar aula, fazer alguma coisa, você vai precisar validar isso depois, né? Evidente. Porque tem curso que tem isso. Exatamente. Sempre uma validação. Eu queria que você falasse um pouquinho assim, você falou de uma realização que está para acontecer. E esse foi o seu maior desafio dentro da sua carreira? Qual que foi o maior desafio aí que você enfrentou, superou, vem né, enfrentando aí para poder... Então, eu acho que, assim, obviamente são pequenos desafios durante a carreira, né? E eu costumo dizer que a advocacia não é uma coisa estática, ou seja, se eu não trabalhar todos os dias e tendo novos clientes todos os dias, daqui a 6 meses eu não tenho nada. Então, ou seja, não é algo que você no final do mês você vai chegar lá e vai ter um valor. Você trabalhou lá, bonitinho, no final do mês vai ter um valor. Então, você tem que estar sempre... É uma atividade desgastante nesse sentido, porque eu acho que a maior dificuldade é essa. Você está todo dia ali se motivando. Você para aí, galera, me ajuda aí. Procurando cliente, assim, né? Enfim, eu acho que esse é o... E foi que você falou, hoje em dia você ainda tem a vantagem do boca a boca, que ajuda um pouco, mas também não resolve tudo. Mas eu acho que realmente, assim, ir para o Uruguai, fazer esse mestrado, foi um divisor, para mim, foi um divisor de águas, pessoal, né? Porque, assim, sendo muito honesto, eu sempre fui um cara muito tranquilo, gostava da cidade, saía pouco, tinha um pouco, era meio provinciano, assim, sabe? E ter quebrado essa barreira pessoal para mim, desafio foi mesmo. muito importante. E até uma forma também de se diferenciar. Acredito que, assim, muitos profissionais, com certeza, a gente sabe que tem, né? O mercado, acredito que até para a região, queria que você falasse um pouquinho disso, mas existe essa questão, né? Quanto mais você busca algo para agregar no seu trabalho, mais um diferencial você pode oferecer para os seus clientes. Claro, é porque assim, como tudo na vida, existe uma evolução de qualquer tema. O direito de família, por exemplo, é algo que tem evoluído muito.
são vários casos, por exemplo, a gente está falando sobre relacionamento homoafetivo, é algo recente, reconhecido recentemente, que ainda tem debates homéricos sobre. Então, assim, são várias situações. Essa questão do pet é uma questão... São várias situações que são muito atuais e que vão se renovando. Né? A gente fala sobre amor hoje em dia, né? Relacionamento, por exemplo, sobre uma questão que é muito debatida também, aquele abandono afetivo, né? Que não é tão recente, mas enfim, é uma discussão que causa ali, você precisa estar sempre se atualizando sobre o tema. Então é evidente que você sair dessa zona, sair do beabá, do básico, da lei escrita ali, é fundamental para que você consiga trazer soluções para o seu cliente, né? Porque se você ficar ali no beabá, do feijãozinho com arroz, que você aprendeu lá na sua faculdade, já lá mudou atrás, tudo, né? Já mudou, a jurisprudência muda, o entendimento muda, as pessoas mudam, a forma de se relacionar das pessoas muda. Então você precisa estar sempre em movimento, conhecendo pessoas diferentes, conhecendo realidades diferentes. Assim. Hoje, graças a Deus, eu consigo ir para outros locais e ter processos em outros locais. Hoje em dia a internet facilita isso. Então você ter Você falou, teve um caso que era na Bahia, né? Então... tem em Rondônia, enfim. Hoje em dia você consegue espalhar mais, porque os processos são todos eletrônicos. E hoje o seu escritório é em Volta Redonda. Isso. Volta Redonda. Isso. Mas eu acabo atendendo o Brasil inteiro, porque você tem essa facilidade, os processos são todos digitais. Você não precisa mais ir na audiência, as audiências são online. Você pode pegar um caso no Uruguai? Não no Uruguai, porque eu preciso ter... Tipo a OAB de lá. De lá, só Mas, por exemplo, se eu morasse no Uruguai, eu poderia atender no Brasil tranquilamente. Fazendo as audiências de lá, enfim. Hoje tem essa liberdade. Não te impediria não me impede. Então, assim, estar em movimento, e eu vou a congressos também, obviamente, sou membro do IBDFAN, que é o maior instituto de direito de família do Brasil. Inclusive vai ter um evento nacional agora lá em Belo Horizonte. Então, assim, é importante você estar sempre se movimentando. O advogado, eu falo isso muito com os advogados mais novos que eu conheço, que eu troco ideia assim. O advogado que fica parado no tempo, que ficar ali só com o que aprendeu na faculdade. Já estudei, tá bom. Já. Leu ali a lei fala isso, tá bom. Cara, você vai morrer de fome logo, logo. Por que isso eu estou falando? É o contato pessoal. Porque o cliente, vamos ser honestos, vamos lá. A pessoa vai no escritório, vai falar comigo. Se eu chego para ela e falo, segundo a lei 9.000, blá, 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 você tem direito a isso, isso e isso. Você vai sair dali e fala, beleza, o cara sabe. O que ele vai me ajudar? O que ele vai resolver? Se você não conseguir ter um mínimo de jogo de cintura para conversar com a pessoa, se fizer isso aqui, talvez outra pessoa ceda um pouquinho aqui. E essas coisas também que vêm só com a maturidade e com a idade. É você saber negociar, saber conversar, saber trazer do seu lado. Porque você pega pessoas com perfis muito diferentes, de realidades, de culturas diferentes. Claro. Isso também você precisa ter essa flexibilidade aí para poder lidar. Várias vezes. Assim, para mim, falando pessoalmente, o processo que demora 10 anos, para mim não é interessante. Para nenhum advogado é interessante. Primeiro que é quase impossível você remunerar durante 10 anos, inicialmente, né? Por mais que você cobre ali uma taxa anual, enfim, mas é muito difícil você remunerar um trabalho de 10 anos. Porque o valor de hoje não é o mesmo valor daqui a 10 anos. Ninguém quer um processo que dure muito tempo. Então, assim, tem que saber negociar, falar com outra parte, falar com o advogado, tentar ser um pouco mais maleável. Para você e para o cliente, o quanto mais rápido, melhor, né? E dar soluções. E é isso que é o problema que eu vejo na maior parte da advocacia. Você falou sobre a advocacia, obviamente, Volta Redonda tem excelentes advogados de família, pessoas assim, um gabarito extraordinário. Mas eu vejo, principalmente nas pessoas mais jovens, que é natural também, essa impossibilidade de construir caminhos. Ou seja, se a pessoa não conseguir dar sugestões, e se você fizesse isso daqui diferente? Beleza. Então, se você fizer isso aqui, a gente pode abrir mão daquilo ali, vai dar uma equilibrada, entendeu? Naquela conversa ali de você ir puxando aqui, puxando ali, você consegue construir algo relativamente interessante para as duas partes, para que ninguém se ache enganado, porque hoje em dia a parte contrária acha que eu estou querendo enganar você. Está querendo me enganar. Não, cara, estou querendo te enganar. Estou querendo que bom para todo mundo, que para mim é interessante também que você resolva. Vai ser bom para o seu filho, vai ser bom para... Você pode conversar direto com outro advogado? Não, com outro advogado eu posso. Eu não posso conversar com a parte. Mas com o advogado você pode trocar ideia ali. Se já tiver constituído, obviamente, só pelo meio do advogado, por uma questão de ética, né?
Inclusive, isso é um problema, já aconteceu algumas vezes, que não façam isso, advogados. Você falou para dar ali, né? Olha aqui pra câmera. Não conversem com as partes passando por cima de advogados, por favor. Isso é antiético, isso é feio, não façam isso. Mas é questão de ética mesmo. De ética, claro. Porque, assim, obviamente, estou falando assim, numa questão pré-processual, ou seja, que não existe um processo, não tem advogado constituído, se ambas as partes me procuram, aí não tem problema algum. Você está ali conversando. Interessante isso também. Pode acontecer das duas partes procurar. Claro, e acontece muito. Acontece muito. Eu atendo individualmente. Ó, a situação é essa. Aí a pessoa vai. Porque assim, existem 3 verdades, né? De uma parte, da outra parte, e a verdade real, né? Então, assim, você tem que escutar os dois lados. Aí ali você pode já fazer uma E aí que é o feeling que você não ensina, pô. Isso é uma coisa que você vai aprender errando, acertando, e você vai conseguir entender, pô, isso aqui é muito importante para ela. Então, vamos resolver isso aqui. Outra dica também, eu falo isso muito com o Pedro que trabalha para mim. Você tem 3 problemas. Vamos supor que um é difícil, um é médio, o outro é fácil. Resolve o fácil. Então, você tem 2. Aí trabalha no médio, que é, né? Resolve o médio, pô, o difícil vai ficar mais fácil. Porque você reduziu muito o problema, esse atrito. Se você ficar tentando resolver os 3 ao mesmo tempo, você vai ter um problema muito maior, entendeu? Então, são esses pequenos detalhes assim que acontecem muito. O cara quer tentar resolver tudo, quer empurrar para resolver uma coisa que às vezes não é o momento de resolver aquilo. Resolve os outros primeiro, conversa. Aí a pessoa vai estar mais calma daqui a um tempo. Aí você vai conversar com eles para resolver esse. Exemplo, divórcio, né? Com guarda, alimentos e partilha. Vamos supor que a partilha tá certa. Pô, esqueceu. Pô, resolve a partilha primeiro. Vai para guarda, depois vai para os alimentos. Então, assim, são pequenos detalhes dentro de um universo muito complexo, muito grande, que vão fazendo diferença, né? Mas isso é isso. É você ter experiência, é você viver situações diferentes, é você conversar com as pessoas. E, obviamente, tem uma parte de psicologia, né? Eu comecei a estudar muito recentemente parte de psicologia, porque eu acredito que isso é fundamental para resolver essas situações, principalmente onde eu atuo. Você lida com pessoas o tempo todo. Se eu não souber me comunicar com a pessoa, se eu não puder que ela entenda o que eu estou falando, que ela ache que eu estou, né, que ela perceba que eu estou realmente querendo o melhor para ela nunca vai conseguir aceitar o E ali você acaba tendo uma propriedade, até muitas vezes tendo um papel que você está auxiliando ali até no fato de você conversar, orientar para a pessoa te ouvir. De escutar a pessoa, escutar, né? E isso é muito alinhado com a prática da psicologia ali. Então muitas pessoas procuram para... Às vezes você trata ali um assunto que às vezes ali numa conversa sua você já dá uma... Como eu te falei, situada na tem pessoa. Que me ligava domingo de manhã, mandava mensagem domingo de manhã. Assim. Mas você entende talvez o desespero da pessoa. Porque assim, eu não tô vivendo o problema. Ela tá vivendo o problema dela 24 horas. Eu não vivo o problema dela 24 horas. Eu atuo quando eu preciso atuar, enfim, né, nos horários específicos. Mas eu não vivo o problema dela. Nem deveria. Mas às vezes, você precisa conversar, você precisa ter uma palavra. Isso é um pouco. Assim, financeiramente falando, não é vantajoso. Porque tá perdendo tempo de atender um cliente, fazer uma coisa. Mas, cara, se você não fizer isso, eu não consigo deixar a pessoa, sabe, ficar naquela angústia e... Obviamente eu tenho... beleza, vou falar com você 20 minutos, 30 minutos. Dá uma atenção pra pessoa. Porque a pessoa tá fragilizada, né? Ela precisa ali daquele momento, pelo menos de uma palavra que dê um norte pra ela. Às vezes ele escutou alguma coisa do outro lado. Pô, ela falou, igual assim, que vai tirar até as cuecas, e agora? Mas já aconteceu o contrário também. Já aconteceu casos em que eu fui tão honesto e tentei agir de uma forma tão correta que a pessoa falou, eu vou trocar de advogado. Porque eu quero um advogado mais... malvado. Não falou dessas palavras, né? Mas assim... Mas vou entender isso. Entendi. Que queria isso, entendeu? Eu falei, cara, ótimo. Não é meu perfil, entendeu? Você entendeu também. Óbvio que assim, se num caso, você tá ali num caso defendendo uma pessoa que tá certa, a outra parte começa a atacar, começa a fazer, você também vai ser mais incisivo. Também... Você se adequa ao caso ali. Claro. Né? Digo num universo normal, em que ninguém tá se atacando, a gente tá só conversando juridicamente sobre alguma coisa, não faz sentido. E o outro só de sacanagem quer ferrar a pessoa. Assim, sabe? Né? Umas picuinhas, assim, umas coisas bobas que não leva a nada, sabe? Eu tô falando, desgaste. Mas é um problema
do suítes, que foi embutido na pessoa que o advogado bom é o cara que tem que trazer uma carta na manga e jogar na mesa, sabe? A realidade não é essa. Perfis e perfis também. E hoje as coisas estão mudando muito, até porque o que você trata, o que você traz na sua página, são conteúdos de realmente orientação para as pessoas que precisam, né? Sim. E até por falar nisso, queria que você falasse um pouquinho das realizações, das conquistas, assim, a gente já ouviu você falar do seu mestrado, mas da sua carreira aí, pontos que marcaram aí a sua trajetória, queria que você falasse um pouquinho disso também. Assim, eu sou muito honesto, eu odeio perder. Pra mim, quando eu era mais jovem, eu perdi um processo, eu ficava remoendo aquilo assim. Daquele, podia ter feito isso, podia ter feito isso, podia ter feito ego, isso. com a questão de se cobrar. Porque assim, ali. quando você fala pra pessoa assim, a gente perdeu. Cara, vamos ser honesto, é normal perder. Você não vai ganhar todas. Né? Ainda mais se você não ficar escolhendo ações, porque também você pode escolher a ação. Mas enfim, você vai perder ou não perde tudo, mas perde uma coisa que é importante. Enfim, isso é normal. Mas a minha maior realização, como eu te falei, foi esse elogio desse cliente. Fala, pô, que legal, cara, a forma. Eu me senti bem acolhido por você, sabe? Eu me senti bem. Pô, meus filhos hoje em dia a gente tem uma relação legal, até com a própria mãe. Você foi parte importante desse processo. Então, assim, ver isso pra mim, sem demagogia nenhuma, tá? Obviamente o dinheiro é importante, ganhar o processo é importante. Mas tudo isso é importante. O além, o mais. Mas quando essa fórmula vai dando certo, ou seja, quando o jeito que eu acredito que aquilo deveria ser feito, aquilo traz esse retorno, sabe? Principalmente quando as pessoas te dão esse feedback. Pô, quando te dão um feedback positivo, caramba, é maravilhoso. É melhor do que ganhar um processo, sabe? Pô, muito obrigado por ter feito isso. Pô, obrigado por estar aqui do meu lado esse tempo todo. Pô, hoje em dia eu tô com meu... Enfim, sabe? Pô, eu consegui ver meu filho mais tempo, sabe? Pô, pra mim que sou pai, cara, isso você reconhece. É uma parte social ali que você tá viabilizando coisas, um contato, proporcionando, assim, auxiliando a criança ou as partes a terem uma convivência, uma relação, apesar da distância, e principalmente da separação. isso, quando tem gente, isso é até polêmico falar, mas eu falo. Quando você vê que tem uma outra parte que quer ser sacana, sabe? Tem uma parte que tá ali lutando pra caramba pra fazer o certo, pra fazer o justo, e a outra ali tá tentando fazer artimanha, e quando você consegue desembaralhar, sabe, essas cartas e consegue chegar nesse resultado final, pô, isso também é maravilhoso, porque é como se aquilo compensasse, sabe? Todo o trabalho, todo o esforço, toda a técnica de anos, estudos, porque assim, você só consegue ter um resultado positivo com uma boa técnica, com uma boa leitura ali da questão e com o trabalho, né? Então, assim, são essas coisas que eu valorizo mais. Obviamente, ter mais clientes, ter mais reconhecimento das pessoas, isso é vou ser hipócrita de falar que não. Não, eu quero isso faz parte. Claro, isso aí, ser todo o trabalho. Cada vez mais, quando alguém... É engraçado, parece pouco também, mas quando alguém me reconhece como advogado de direito de família, eu tenho uns amigos que falam, advogado de divórcio. Mas eu acho legal isso, porque você ser reconhecido como alguma coisa, como alguém que é uma referência, mesmo que um espaço curto, mas seja uma referência em algum assunto, isso já é uma coisa muito interessante, né, cara? Que as pessoas já sabem quem procurar nesse momento. Não é só procurar, mas quando você quando você consegue falar sobre um assunto com propriedade, isso é maravilhoso. Eu posso ficar aqui horas falando sobre isso. Quando te procuram é porque ou alguém indicou, porque viu em você. Assim, coisa você sabe que você vai trabalhar no seu trabalho, por exemplo. Você vai dar uma palestra de 2 horas e poderia falar 5. Pô, e você vê as pessoas olhando, tipo, querendo mais, né? O conhecimento é um negócio maravilhoso, né, cara? É apaixonante, assim. Eu tô falando isso porque eu vejo meus professores lá e, caraca, que legal, tipo, eu quero um dia... Eu tenho muita vontade de dar aula, né? Eu comecei a fazer o mestrado também por isso. Morro de vontade de dar aula, é meu sonho desde sempre. Eu vou, pelo menos, parte do tempo. É isso aí que eu tô te perguntar, o lado empreendedor seu, o que vem por aí, o que você tá planejando aí pro escritório, pra sua carreira? Então, nessa questão da parte empresarial é até interessante, porque também não era uma área que eu me interessava muito. A minha esposa, ela é uma pessoa já da área, ela é mais empreendedora e tal. Né? Então, assim, quando a gente se conheceu, ela me ajudou muito nessa parte. Principalmente nesse start, assim, de ver a advocacia
obviamente, a parte técnica e tal, mas como uma coisa que você consiga escalonar. Escalonar com assim, ter mais processos, ter mais andamentos. E tratar aquilo como se fosse uma empresa, porque o escritório nada mais é do que uma empresa também. Dando essa parte toda humana, do contato, mas é uma empresa. Você precisa ter rendimento, você precisa contratar mais gente, se você quer avançar. Então, esse ponto, para mim, mudou também um pouco a chave. Ela me mudou um pouco a chave nesse sentido, sabe? De investir mais em propaganda, investir mais em questão pessoal, todos esses elementos. Profissionalizar mais os procedimentos internos. Hoje a gente tem uma pessoa que trabalha, no meu escritório aqui, tem uma pessoa que trabalha para a gente. Sou eu e meu sócio Rodolfo, e tem o Pedro que trabalha com a gente. Rodolfo Levenhagem, não sei se vocês conhecem, ele trabalha ele é diretor da PADEF, um cara fantástico também. E a gente começou a implementar mais esses procedimentos internos, sabe? Tem um software jurídico que cuida dos prazos. Então, assim, são vários também. Não é só ali. É investimento em vocês também, né? Escrever uma situação, atender um cliente, sabe? Tem prazo todo dia, então você precisa ter uma organização mínima para aquilo funcionar. Atender clientes, às vezes o cliente fica, sei lá, um mês sem ver andamento do processo, te liga. Aí o processo? Você manda mensagem para ele antes. Você tem que dar o feedback, tem que estar ali acompanhando todo o processo, dar um retorno. É uma empresa menor, né? Então você tem que ter essas... E hoje em dia, você falou que é tudo digital, então não tem mais aquelas caixas e caixas de processo, ou ainda tem esses negócios? Oi? Papel e papel de processo. Hoje em dia é tudo digital. Tudo digital. Tem pouquíssimos processos, assim. Eu acho que antigamente, provavelmente, o advogado tinha que ter uma sala só para guardar papel, não tinha, não? Antigamente era ruim, tá? Não era? Era ruim. Eu vivi essa fase, né? Tipo, é até engraçado falar isso. Antigamente, se você tivesse, sei lá, um despacho, porque os andamentos eram pelo portal. Sei lá, juntada de petição, conclusão do juiz. Você tinha que ir lá no fórum, ir lá pedir o documento, aí pegava lá, coletava, tirava uma foto e botava. O tempo que você perde fazendo isso é impossível. Na advocacia de hoje, tem que ser muito dinâmico, tem que ser... Hoje em dia não, você abre o portal, já vê lá, a gente tem um sistema, né, chama Astreia, que você consegue jogar todos os processos lá, ele dá os andamentos, calcula tempo de cada processo que eu atuo. Tipo, é como se junta a documentação toda numa nuvem. Isso é do Brasil. É um sistema software, né? Tem vários softwares jurídicos, esse que eu gosto mais, que ele faz isso. Ele te dá mais ou menos... Ele é como se fosse um escritório online, entendeu? Você obviamente tem que ir lá colocando as coisas, mas ele funciona dessa maneira. Então, assim, você precisa ter... Tem amigos meus que não tem, eu falei, você tá maluca? Cara, fazia planilha de Excel. Tinha um amigo meu que fazia planilha de Excel, pô. Os processos. Caraca, os maias faziam isso. Não, e o mais legal é que você traz isso para o seu trabalho. Você cria ferramentas para justamente para dar feedback, para acompanhamento, para poder te ajudar no dia a dia, otimizar, até para você se dedicar a buscar ainda mais conhecimento, técnica para poder prestar o melhor atendimento. Se você perde muito tempo fazendo coisa burocrática, você não consegue fazer conteúdo, você não consegue atender o cliente com qualidade. Todas essas situações são importantes para você ganhar essa qualidade de tempo, né? Que é tão falado hoje em dia, todo mundo fala de qualidade de tempo. Mas é um pouco isso, é o que eu tento fazer. E para as pessoas entrarem em contato com vocês, é a sua rede social? Então, qual é o nome do escritório? Como é que tá? No meu Instagram tem lá a bio, lá com tá na descrição aqui. Só entrar lá no WhatsApp. A OAB, né, ela tem umas limitações de propaganda e tudo mais. Isso é verdade, tinha esquecido disso. Eu pelo menos tento ser o mais contido possível, né? Assim, você pode fazer muita... Eu estou contando o caso porque é uma questão aqui para tentar explicar uma situação, para poder ilustrar. Ilustrar, porque assim, como a gente estava até conversando aqui em off, né? Quando você fala de um caso específico, você vai falar sobre um caso. Se você falar só juridicamente sobre aquela situação, às vezes a pessoa não consegue entender. Não se identifica. Assim. Você dá um caso para ela, isso aconteceu já com meu primo. Só para a pessoa poder entender melhor como é que funciona, né? Então, por isso eu acho. Ilustrar mesmo. Eu gosto de contar essas situações, obviamente, sem botar o nome das pessoas, sem botar mudando uma coisa ou outra, só para a pessoa poder entender como que funciona, né? E, bom, é isso. Carlão, só deixa aí, já engrena aí. Geralmente nossos episódios passam bem rápido e passou realmente bem rápido. E quero agradecer sua visita aqui e queria que você indicasse alguém para estar aqui com a gente, participando do podcast. Então, eu vou indicar um amigaço meu,
O nome dele é Breno Ramos. Ele é um dos donos da Know-How Store de Volta Redonda. Um cara fantástico, que com certeza vai agregar muito assunto aí na questão de tráfego pago. Enfim, é uma empresa que é de Volta Redonda, que está expandindo ainda. Hoje em dia tem de Brasil inteiro. E é um querido amigo, uma pessoa que eu tenho certeza que vai agregar aqui na conversa. O Breno tá mais que convidado. E é que realmente a gente tem um tempo limitado, mas a gente ainda não entrou na quesita de esporte, que você, futebol americano lá no Guardians. O futebol que foi onde eu conheci o Marvel. Não, eu tenho um amigo que ele é, assim, torcedor do Eagles, assim, então ele é fanático até. Cara, essa história é muito boa, porque eu sempre gostei de esporte a vida inteira. Eu joguei handball, joguei futebol a vida inteira, assim. Sempre fui um cara do esporte por natureza. E aí eu sempre comecei a gostar de futebol americano. Na época aí não sei se vocês lembram, em Nova Orleans teve o Katrina, Sim. que aí destruiu, tinha um time na cidade chamado New Orleans Saints, que eu comecei a ver e tal, eu sempre gostei dessas curiosidades assim. Só que era muito difícil, eram raros os jogos que tinham aqui no Brasil, a Band, esporte, passou um tempo. Enfim. Aí comecei a assistir, comecei a gostar do jogo, é um jogo bem complexo, assim, Vocês conhecem o jogo? Eu jogava no computador, então eu sabia as regrinhas. A gente tem uma noção. É um jogo bem complexo, assim, de avanço de território e tal. Então eu gostava. Um time pra atacar, um pra defender, é muito doido. E tem muita... Cara, é um jogo muito complexo, muito, muito, muito complexo. E aí em 2015 tinha um time do Volta Redonda chamado Volta Redonda Falcons. E aí fizeram um tryout e tal, tinha mais de 100 pessoas nesse tryout. Né? Aí entrei, antigamente era sem equipamento, sem nada. Tipo rugby. Rugby da vida. Enfim, sem equipamento. A parte de sem era equipamento. Era um futebol americano, mas sem equipamento. Uma maluquice completa, não sei nem como que eu aceitei jogar aquilo. Mas aí no outro ano a gente já começou a jogar com equipamento e tal. Jogamos o Carioca, fomos bem, jogamos a segunda divisão nacional. Aí depois juntamos num time que era meio que um catado da região toda, tinha 20 anos e tal. E agora você falou um negócio que eu já até comentei com você, uns amigos meus jogavam futebol americano de praia, era sem equipamento. De praia Depois que eles foram colocando uma coisa... Mas de praia ainda é sem equipamento. Eu acho que o Ombreira tem, não tem? Eu também não. Nada. Continua sem nada? Alguns usam aqueles capacetes tipo de rugby. Uhum. O de praia é o mais antigo, né? Que é o Carioca Ball, que já foi a primeira prática de futebol americano no Brasil. Mas aquilo é muito diferente do futebol americano mesmo. E aí agora, um pessoal que criou o Volta Redonda Falcons, que é de Cruzeiro, né? Uhum. Que era da UF lá, antigamente. E aí eles fizeram um time lá em Cruzeiro, tinha o Guardians. E aí vários amigos meus jogam lá e tal. Aí eu falei, E depois tinham 3 anos parados já de jogar. Aí eu tenho essa história engraçada. Foi até um momento muito, muito importante pra mim. Assim. Eu sempre tive vontade, depois que eu tive meu filho me visse jogando alguma coisa, né? Porque o pai tem esse negócio, né, de ver. Coitado do seu Luca, herói, tá ferrado. seu exemplo. Você vê essas histórias e tal. Mas com o Luca eu penso muito em skate. Ainda mais que ele estuda perto da pista. Eu penso muito esse dominó. Eu queria que ele visse alguma competição que o pai tivesse atuando, entendeu? Isso, eu tenho 35 anos já, o joelho já não mesmo, já não é, e o esporte americano é contato puro, né? Aquela coisa mais, né, amigável do mundo. E aí eu disse, cara, quero voltar, e foi difícil assim pra caramba, porque os treinos são em Cruzeiro, uma vez na semana e tal. Aí, beleza, voltei. Aí eu levei ele num jogo, cara, e a gente ganhou esse jogo, ele foi lá, assim, aí no final ele entrou, foi junto na comemoração, assim, ele foi junto, cantou, a gente tem uma parada. Então, assim, são essas coisas do esporte que eu acho muito maneiro. E me marcou muito por isso, por ele ter ido. Tem até uma foto no Instagram que minha mãe foi com ele. Eu devia ter usado a camiseta do que eu tenho no Guardians, que eu já te falei. Ou seja, eu tenho a camiseta do Guardians, mas não é a de jogo, não. São coisas que, vão ficar marcadas, né, pro resto da vida, assim. E o esporte, pra mim, é isso. Também é uma, que você falou, né, aquela tensão do dia a dia, de fazer as coisas. É um contraponto. É uma maneira... Aquela tensão ali do trabalho. É uma maneira, assim, de extravasar, sabe, fisicamente aquela... Não, e ali tá tudo interligado, porque é estratégia, sim, ali você tá pensando no jogo, mas na hora que você tá divulgando ali, você tá também pensando, então tudo faz parte ali do contexto. Todo. Eu tenho um chefe que ele joga tênis justamente para isso, para ajudar a ele nas estratégias ali do dia a dia, porque tudo tá interligado ali. É uma adrenalina. Concentração, você estimula a concentração ali, o foco. Tênis é muito bom jogar também. É isso. Um tempo, é sobre isso, né? Eu sempre gostei de esporte, assim, em geral, pra
Eu queria voltar a fazer boxe, mas realmente eu não consigo Sempre quis chegar a sempre tempo. fazer jiu-jitsu, nunca consegui fazer, assim, nunca consegui Aham. tempo pra ir, treinar e tal. Boxe eu fiz durante um tempo, só que eu trabalhava na vila e o boxe era na vila. Né? Agora aqui no Belvedere, chegar lá na vila, E saindo muita 6 horas, agora eu chegar no com o final da Luke rua. ali, né? Aí fica mais difícil. também Joguei mais handball difícil. muitos anos aqui pro time de Volterdão também. Então, pô, o time de Volterdão tem anos aqui tentando, né? Muito na força. E o esporte amador tem isso também, né? Tem esse Sim. problema. Que é muita. A gente faz força pra caramba, pá. A gente, pô, a gente conseguiu jogar pro Volterdão Falcons no Raulino. Com, sei lá, 2.000 pessoas na época. Que é uma coisa surreal, né? Então, assim. Foi uma coisa legal. Você vai ficando mais velho, você vai ficando mais. Mas quem quiser ver Marvel e Carlão em ação, toda quarta-feira, onde que é? Não é. Futebol, não é uma. futebol, Não aconselhamos Não isso. é. Não, é profissional. Engraçado, ali. uma vez a gente gravou, né? Alguém tava gravando esse futebol nosso. E jogando, a gente achou que era a coisa mais rápida do universo. A gente tá bem ágil. Quando a gente viu o vídeo, parecia jogo de tartaruga, sabe? Não dava nem pra Slow- acelerar ali, dar Não. Driblei o cara, Tava você no- vê meia hora pra dar a volta, assim. Tava no 0.5, sabe? Slow motion. Cara, no tanto que a gente até parou de filmar pelado. Não, cara, então isso não tava- vão assistir, tá? Mas vai pela resenha. Vai pra Cara, resenha, a vai resenha pro é churrasco. Churrasco é bom, bacana. Toda a né? última quarta. Legal. Muito bom. Mas foi um prazer receber Prazer foi você. Conteúdo assim riquíssimo, de utilidade assim pública para as pessoas realmente, né, terem um pouco mais de contato, conhecimento e tirar dúvidas. Realmente, eu sei que aí dá muito para se conversar sobre. De repente a gente vai ter um outro momento para isso. Mas agradecer sua disponibilidade, né, parabenizar pelo seu trabalho. Eu tenho certeza que é um contraponto que realmente você tem a questão da realização profissional, mas você também ajuda muitas pessoas também a resolver essas questões perante a lei que A dormir realmente são sossegadas. necessárias, né? Então, para a gente encerrar, suas considerações finais aí. Primeiro eu queria agradecer a vocês a oportunidade. Assim, eu gosto muito de falar sobre o direito, gosto muito de falar sobre a profissão. São raras as oportunidades que eu tenho de fazer isso, porque acaba sendo um assunto chato, né? Assim, direito, as pessoas falam, não, juridiquei demais. Já e acha tudo que é chato. mais, e assunto chato, mas é o dia a dia, né? Mas a forma que você traz é até leve, dando exemplos e tal. Exatamente. Mas assim, eu queria reforçar isso. Como é importante a gente falar sobre isso. Porque a gente brinca e tudo mais sobre algumas coisas, mas a prática ela é complicada, sabe? Você viver com problemas assim, isso cria muita treta entre famílias, famílias se dividem, crianças têm problemas. Então, assim, procurem mesmo conversar mais sobre isso antes de se relacionar. Falem mais sobre isso, não é tabu. Qual vai ser o relacionamento? Vai ser separação total, vai ser comunhão parcial, enfim, converse sobre isso. Muito obrigado novamente pela oportunidade, foi muito legal conversar com vocês aqui. Eu nem vi o tempo passar, nem sei quanto tempo Passa tem. muito rápido. Passa rápido demais. Mas eu ficaria falando Vai aqui, para 1h20, tá? 1h20. Olha ficaria isso. aqui falando mais umas 3 horas com vocês. Agradeço muito. Qualquer coisa, estamos à disposição. Muito obrigado. Beleza? E nesse clima a gente despede, né? Mais conteúdos, sigam, né? Marvel nas redes sociais, que ele sempre está trazendo conteúdos, é blogueiro agora. Então ele tá se reinventando, acompanhando as certeza. tendências, né? Tchau, gente! Valeu, galera. Abraço.